Capítulo 2 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. A quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Maxwell e outras pessoas permaneceram algum tempo ali. O desconhecido estava deitado no sofá e respirava com dificuldade. Quando surgiu o problema sobre o que deveria fazer com um homem, Maxwell fez empenho em recebê-lo em sua casa. Morava ali perto e tinha um quarto vago. Raquel Winslow, porém, interveio. Minha mãe não tem nenhum hóspede presentemente. Ficaríamos alegres de nos dar um lugar conosco. Parecia muito agitada, mas ninguém prestou atenção nisso, pois estavam todos excitados pelo estranho acontecimento, o mais estranho de que o povo da primeira igreja tinha memória. Mas o pastor insistiu em tomar conta do homem, e quando veio a carruagem, aquela forma inconsciente, porém viva, foi levada para a casa pastoral. Com a entrada daquele homem no quarto desocupado, começou um novo capítulo na vida de Henrique Maxwell. Ninguém, contudo, muito menos ele, sequer sonhava com a mudança que este fato ia provocar na sua maneira de considerar a vida cristã. O acontecimento foi causa de grande sensação entre o povo da primeira igreja. Ninguém falava noutra coisa durante a semana. Era opinião geral que o estranho entrava na igreja em estado de perturbação mental, causado pelos seus sofrimentos, e que falara num grande delírio febril, ignorando o lugar em que se achava. Esse era o julgamento mais caridoso do seu procedimento. Concordava-se também geralmente que havia singular ausência de qualquer amargura ou queixa naquilo que dissera. Falara brandamente, como falaria um dos membros da congregação, procurando luz numa questão muito difícil. Ao terceiro dia, depois de sua remoção para a residência do ministro, houve certa mudança no seu estado. O médico falou nisso. Não deu muitas esperanças. Sábado de manhã ele ainda padecia. Tinha decaído rapidamente durante a semana. Domingo de madrugada, justamente antes de o relógio bater 1h, reanimou-se e perguntou se sua filha tinha chegado. O ministro mandara buscá-la, guiada pelo endereço de suas cartas encontradas no bolso do seu hóspede. Este, então, desde o desmaio, poucas vezes tinha falado coerentemente. A menina vem, estará aqui logo, disse Maxwell, enquanto se sentava mostrando no rosto sinais de cansaço provocado pelas vigílias da semana, pois insistira em velar quase todas as noites. Nunca mais a verei neste mundo, murmurou o homem. Depois disse com grande esforço: O Senhor tem sido bom para mim. Sinto que isto é o que Jesus faria. Pouco depois virou ligeiramente a cabeça e antes que Maxwell pudesse verificar o fato, o médico disse baixinho: Foi-se. A aurora que rompeu naquele domingo sobre Raymond era exatamente como a do domingo anterior. Maxwell subiu ao púlpito para enfrentar uma das maiores congregações reunidas na primeira igreja. Seu rosto estava macilento e parecia ter se levantado de uma longa enfermidade. Sua esposa ficou em casa com a menina, que chegara pelo trem da manhã, 1h depois do seu pai ter morrido. O corpo jazia naquele quarto sobressalente. Suas lutas haviam passado e Maxwell podia ver-lhe ainda a face, enquanto abria a Bíblia e punha em ordem os diferentes avisos no púlpito, como havia 10 anos costumava fazer. O culto daquela manhã continha um elemento novo. Ninguém se lembrava de ter ouvido o pastor pregar de manhã sem notas. Verdade é que isso acontecera acidentalmente. No começo do seu ministério, mas havia muito tempo, sempre escrevia cuidadosamente cada palavra do seu sermão da manhã e quase sempre fazia o mesmo como o da noite. Seu sermão naquele dia não era muito notável ou impressionante. Falava mesmo com muita hesitação. Era evidente que alguma grande ideia lutava em seu espírito, procurando se expressar, porém estava fora do tema que escolhera para a pregação. No fim do sermão é que começou a falar com certo vigor, que infelizmente faltara no princípio. Fechou a Bíblia
e, vindo para um dos lados do púlpito, encarou seu povo e começou a falar-lhe acerca do notável acontecimento da semana anterior. Nosso irmão, e as palavras soavam de um modo estranho, morreu nesta manhã. Não tive tempo ainda para conhecer toda a sua história. Sei que ele tem uma irmã em Chicago. Escrevi uma carta a ela, mas ainda não recebi resposta. Sua filhinha já veio e ficará conosco por enquanto. Aqui interrompeu-se e olhou para a congregação. Pareceu-lhe que durante o seu pastorado nunca vira tantas faces ansiosas. Não podia narrar ao seu rebanho todos os sentimentos que experimentara e a crise íntima em que ainda estava, mas comunicava uma parte deles a seus ouvintes, e parecia-lhe que não estava agindo de modo algum sob um impulso imprudente, revelando-lhes uma parte da mensagem que trazia no coração. A presença e as palavras daquele estranho no último domingo exerceram poderosa impressão sobre mim. Não posso deixar de reconhecer e nem vos ocultar que suas palavras seguidas pela sua morte em minha casa me têm compelido a perguntar como nunca antes fizera. Que significa seguir a Jesus? Não posso ainda condenar nosso procedimento nas relações cristãs que tivemos com aquele homem, ou que temos com aqueles que ele é um tipo representativo no mundo. Mas tudo isso não me impede de pensar que havia coisas tão verdadeiras em suas palavras que ou devemos dar resposta a elas, ou então teremos de aceitar as acusações feitas. O que ouvimos aqui há 8 dias é de fato um desafio ao cristianismo, tal qual ele tem se manifestado em nossas igrejas. Tenho sentido isso com certeza crescente em todos esses dias, e não sei de tempo mais apropriado do que o presente para apresentar-vos um plano ou propósito que me pareceu uma réplica satisfatória àquilo que foi dito aqui no domingo passado. Maxwell fez novamente uma pausa e encarou seu auditório. Havia alguns homens e senhoras de valor na primeira igreja. O pregador podia ver ali Eduardo Norman, redator-chefe do Diário de Notícias de Raymond, que era membro da igreja havia 10 anos. Ninguém era mais respeitado do que ele na comunidade. Via também Alexander Powers, superintendente das oficinas da Estrada de Ferro, um ferroviário típico que havia nascido no meio dos negócios. Donald Marsh, diretor do Colégio Lincoln, situado num dos arredores de Raymond. Milton Widget, um dos grandes negociantes da cidade, que empregava em suas lojas pelo menos uns 100 homens. O Dr. West, que, embora moço, já era entretanto citado como autoridade em certos casos de cirurgia. Um jovem autor, Jasper Chase, que escrevera um livro de grande êxito e que, segundo se dizia, estava trabalhando em um novo romance. Virginia Page, a herdeira que, pela morte de seu pai, se achou de posse de $1 milhão e que era dotada de raros atrativos pessoais e de muita inteligência. Distinguia-se, enfim, em seu lugar no coro, Raquel Winslow, cujo rosto brilhava nesse momento de modo extraordinário, porque estava imensamente interessada em toda a cena. Muitas vezes, à vista desses caracteres fortes e ardentes, Maxwell sentia-se profunda satisfação, pensando que eram membros de sua igreja. Nessa manhã, porém, somente se interrogava de que modo acolheriam a estranha proposta que ele ia fazer. Continuou lentamente escolhendo com cuidado as palavras, produzindo nos ouvintes uma impressão que jamais sentira, nem mesmo nos momentos mais felizes do pastor, quando usava a linguagem apaixonadamente dramática. O plano que vou apresentar-vos agora não deve parecer fora do comum ou de impossível realização. Sei, porém, que ele talvez, assim, seja considerado por um grande número de membros da igreja. Vou expô-lo do modo mais simples e mais categórico possível, para evitar má compreensão. Desejo voluntários da primeira igreja que se comprometam ardentemente e conscienciosamente durante um ano inteiro a nada fazer sem perguntar primeiro: que faria Jesus?
devendo cada um, depois de feita essa pergunta, seguir a Jesus, tão exatamente quanto possível, sejam quais forem as consequências. Eu também me incluirei nesta companhia de voluntários e tomarei como concedido que a Igreja não ficará surpreendida com nossa futura conduta, nem se oporá ao nosso procedimento baseado no exemplo de Jesus. Falei claramente? No fim do culto, desejo que todos aqueles que estão resolvidos a fazer parte dessa companhia fiquem aqui mais um tempo para conversarmos sobre as particularidades do plano. Nossa divisa será: que faria Jesus? Nosso alvo será agir justamente como ele procederia, se estivesse em nosso lugar, aconteça o que acontecer. Noutras palavras, propomos a seguir os passos de Jesus tão rigidamente e tão literalmente como cremos que ele ensinou a seus discípulos. O que espontaneamente se alistarem comprometerá-se-ão por um ano inteiro a partir de hoje. Maxwell interrompeu-se outra vez e olhou a congregação. Não é fácil descrever a sensação de tão simples palavras produziram. Todos se entreolhavam admirados. Não estavam acostumados a ouvir Henrique Maxwell definir assim a vida cristã. Sua proposta foi bem compreendida. Havia, porém, manifestamente, uma grande diferença de opiniões a respeito da aplicação do ensino e exemplos de Jesus. Calmamente, ele terminou o culto, fazendo uma breve oração. A organista começou a tocar, logo a bênção e a congregação principiou-se a levantar-se. Notava-se grande excitação. Grupos animados discutiam na igreja o projeto do pastor. Ele pediu a todos os que desejassem ficar que passassem para o salão de leitura, ao lado do santuário. Ficou algum tempo à porta da igreja, conversando com diversas pessoas, e finalmente, quando se voltou, o santuário já estava vazio. Encaminhou-se para o salão de leitura e entrou. Ele não tinha nenhuma prevenção contra os membros da sua igreja, mas dificilmente acreditaria que tantos estivessem prontos a pôr em prova tão literal sua vida cristã. Ali estavam umas 50 pessoas, entre elas Raquel Isla, Virginia Page, Norman, o diretor Marsh, Alessandro Powers, Milton Reid, o Dr. West e Jasper Chase. O pastor fechou a porta e parou em frente do pequeno grupo. Tinha face pálida e os lábios tremiam de emoção. Era uma verdadeira crise na sua vida e na vida dos membros de sua igreja. Ninguém pode saber quanto é dirigido pelo Espírito Santo, quando se resolve mudar velhos hábitos de pensamentos, palavras e ações. Maxwell mesmo não compreendia toda a significação da crise por que passava, mas estava certo de que tinha havido uma grande elevação, mas estava certo de que tinha havido uma grande elevação de vistas no seu modo de considerar a vida cristã, e essa nova concepção atingia os seus mais profundos sentimentos. Pareceu-lhe que a palavra mais apropriada a ser dita em primeiro lugar seria uma oração. Convidou todos para orarem com ele, e desde a primeira palavra que disse, todos sentiram a presença do Espírito Santo. Parecia-lhes que essa presença enchia a sala de um modo quase invisível. Todos ficaram profundamente impressionados. Um silêncio solene sucedeu à oração. Todas as frontes estavam inclinadas. As lágrimas corriam pelas faces de Maxwell. Se uma voz do céu tivesse vindo sancionar o compromisso tomado de seguir os passos de Jesus, nenhum deles se sentiria mais certo da bênção divina. Assim começou o movimento mais sério já havido na primeira igreja de Raymond. Todos nós entendemos, disse Maxwell, falando calmamente, o que desejamos fazer. Nós nos comprometemos a perguntar a cada passo da nossa vida diária: que faria Jesus? E a seguir seu exemplo, sejam quais forem as consequências, as suas consequências. Talvez algum dia vos possa referir que maravilhosa mudança se operou em mim no decurso da última semana.
Não posso fazê-lo agora, mas a experiência porque passei desde domingo deixou-me tão desgostoso com minha antiga concepção de vida cristã que fui compelido a dar esse passo. Não ousei começar só, mas sinto-me guiado pela mão do amor divino, e sei que, vindo aqui, vós também obedeceis ao mesmo impulso sobrenatural. Será que entendemos bem o que estamos agora principiando? Desejo fazer uma pergunta, disse Raquel Winslow. Todos voltaram-se para ela. Sua face brilhava como uma beleza angelical. Tenho uma pequena dúvida a respeito de nosso conhecimento acerca do que Jesus faria. Quem decidirá para mim o que ele faria em meu lugar? Estamos numa idade diferente. Há muitas questões complexas em nossa civilização, que não são mencionadas no ensino de Jesus. Como poderei saber o que ele faria? Não conheço outro meio, disse Maxwell, senão procurar conhecer a vontade de Jesus por meio do Espírito Santo. Vós vos lembrais de que Jesus disse aos seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que eu vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem em meu é meu. Por isso, vós disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Não conheço outro critério. Todos temos que decidir o que Jesus faria recorrendo a essa fonte de conhecimento. Mas se outros disserem de nós, quando fizermos certas coisas, que Jesus não as faria? Perguntou Alexandre Powers. Não podemos evitar isso, mas precisamos ser absolutamente sinceros para conosco mesmo. A norma do procedimento cristão não pode variar na maior parte dos nossos atos. Não acontece muitas vezes que aquilo que um crente pensa que Jesus faria, ou outro se recusa a aceitar como uma provável atitude dele? Como tornar nossa conduta uniformemente cristã? Será possível chegar sempre às mesmas conclusões em todos os casos? Perguntou o diretor Marsh. Maxwell ficou silencioso por algum tempo. Depois respondeu. Não, acho que não podemos esperar isso. Se, porém, procurarmos sinceramente seguir os passos de Jesus, não creio que possa haver qualquer confusão em nosso espírito ou no juízo de que os outros farão de nós. Devemos livrar-nos tanto do fanatismo como também da excessiva precaução. Se o exemplo de Jesus é realmente um modelo para o mundo, então deve ser possível segui-lo. Mas não nos esqueçamos de que somos obrigados a agir conforme os ensinos do Espírito Divino, por nós invocado. Estamos entendidos? Todas as faces levantaram-se para o ministro, num solene assentimento. Não houve má compreensão da sua proposta. Maxwell estremeceu quando notou o presidente da Sociedade do Esforço Cristão, com diversos dos seus membros, sentados atrás dos mais velhos. Demoraram-se um pouco mais conversando e discutindo e combinaram uma reunião regular todos os domingos, na qual cada um contaria suas experiências na realização do plano de seguir a Jesus desse modo. Maxwell orou e, de novo, como antes, manifestou-se a presença do Espírito. Todas as frontes permaneceram inclinadas por longo tempo. Depois separaram-se em silêncio. Um profundo sentimento impedia a palavra. Maxwell apertava a mão de todos à medida que saíam. Depois entrou no seu gabinete e ajoelhou-se. Ali ficou sozinho quase meia hora. Quando chegou à casa, entrou no quarto onde jazia o corpo morto. Diante daquela face rígida, pediu a Deus força e sabedoria. No entanto, nem mesmo então podia fazer ideia da importância do movimento que começara e que levaria à série mais notável de acontecimentos jamais presenciados pela cidade de Raymond.